É família Palmeiras, nosso time misto sofreu, mas empatou na Argentina contra o San Lorenzo. Após sair perdendo, o Verdão encontrou o empate com Piquerez, que marcou cobrando falta. Confira os comentários de Facincani sobre a partida. Do Palmeiras na Libertadores, que foi uma verdadeira montanha-russa de emoções em Buenos Aires contra a equipe do San Lorenzo. Estádio Nuevo Gasômetro, baita pressão, e o Palmeiras conseguiu um resultado que, olha, pelo que foi o jogo, tem de ter a sensação de uma goleada histórica do Palmeiras sobre o San Lorenzo. Porque ter empatado contra o time argentino na condição que foi a partida para o Palmeiras, o sabor não é nem de vitória. É sabor de ter enfiado 10 nos caras que perderam um caminhão de gols ao longo do jogo. Um Palmeiras que passou pelo menos o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo com uma escalação completamente perdida, injustificável por parte do técnico Abel Ferreira, que consertou as bobagens ao longo do segundo tempo feitas na escalação inicial e que depois terminou o jogo, de novo chamando o San Lorenzo e colocando em campo e terminando a formação com os tais 3 zagueiros, quando o Palmeiras buscava e aspirava o que seria já o milagre da noite, o milagre sul-americano desta semana de Libertadores, que seria virar pra cima do San Lorenzo, né? Mas enfim, vamos ao resumo desse jogo por aqui na Placar, então não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar esse like pra gente falar do Verdão, que está com a cabeça totalmente voltada para a decisão do Campeonato Paulista, o que eu discordo, porque, na minha visão, o Palmeiras tem elenco suficiente, lembrando que houve data FIFA, lembrando que apenas Hendrick, Murilo e Richard Rios viajaram para jogar com as seleções, o restante do time ficou 10 dias em preparação treinando. Como é que não aguenta uma maratona de 3 jogos, ainda mais com os dias considerados naturais de semana, né, de separação de uma partida para outra? O Palmeiras jogou numa quinta, depois no domingo, agora numa quarta-feira. Daria para você fazer uma mescla de pelo menos nesse jogo contra o San Lorenzo entrar em campo com 5, 6 titulares, mas 7 ficaram aqui no Brasil, né? O goleiro Everton, os laterais, o Marcos Rocha e também o Mike, o próprio Murilo zagueiro, o Zé Rafael, Rafael Veiga e o Hendrick, né? Os jogadores que não viajaram para a Argentina, mas por outro lado, outros jogadores tinham total condição de iniciar a partida e o Palmeiras evitar o que foi um primeiro tempo tenebroso, uma coisa catastrófica, uma escalação que nunca atuou junta e que fez com que essa bagunça se traduzisse em campo num San Lorenzo que é um time limitado, que é um time físico, um time pesado, mas que passeava diante do Palmeiras como se estivesse vestindo uma camisa, sei lá, de um Real Madrid galáctico contra um time de 10ª divisão do futebol espanhol, né? O Palmeiras numa atuação horrorosa, né? Com o Vanderlan, um jogador completamente perdido, sem nenhum tipo de personalidade para encarar um jogo desse nível. Um Caio Paulista, que até agora é a contratação mais injustificável do Palmeiras, assim como o meio-campista Lázaro. Gabriel Menino, que faz muita hora extra nesse elenco do Palmeiras. Breno Lopes, da mesma forma, jogadores com um desempenho terrível em campo. O próprio Garcia, lateral direito, que não se deslancha como esse jogador. E o Gustavo Gomes sem ritmo, contaminado por essa escalação completamente perdida. Nasce um gol de cabeça do San Lorenzo, né, por parte do Romagnoli, um zagueiro grande, né, num erro gravíssimo de marcação. Como é que o Gustavo Gomes esqueceu justamente o principal marcador da equipe argentina, que vai chegar de cabeça, jogador mais alto do setor defensivo, subiu nas costas dele e fez 1-0. A bagunça continuava até o Abel entender que no segundo tempo ele tinha que sacar esses jogadores que estavam com futebol de nível bagriano, né, hoje no jargão popular utilizado pelos torcedores, né? Foram embora Breno Lopes, Gabriel Menino, Caio Paulista, Vanderlan, e aí entrou, entre aspas, um pouquinho da cavalaria. Piquerez corrigindo a lateral esquerda, jogando bem melhor do que foi na partida contra o Santos. Aníbal Moreno ganhando o meio-campo. Luiz Guilherme ressurgindo na equipe, jogando por dentro,
Aliás, jogava um pouco pela direita, mas caindo por dentro e se aproveitando no corredor. E entrou também o Flaco Lopes para o Palmeiras ganhar um pouquinho mais de sustentação ofensiva. Natural que o time melhorou. O time desfez a chamada linha de 3, se bem que nem flertou com linha de 3 ao longo do jogo, né? Porque com Vanderlan e Garcia isso inexiste, né? São atletas que não tem nenhum tipo de posicionamento. O Palmeiras tinha uma linha de 4, mas é que ele era tão bagunçado que parecia que estava jogando com linha de 3. Mas no segundo tempo o Palmeiras cresceu. Tanto é que numa cobrança de falta, o Richard Rios jogando melhor, mais solto, porque estava perdido, né, sem o Aníbal Moreno. Obviamente jogar com o Gabriel Menino é uma dureza danada. E aí o Palmeiras passou a ganhar corpo, o Palmeiras ganhou volume, o Palmeiras ganhou aquilo que mais falta hoje e que me parece que o técnico Abel Ferreira tá teimando em não se justificar para voltar a escalar. Meio campo, criatividade, ganhar marcação, acoplar atletas, o Palmeiras trabalhar a bola. Palmeiras trabalhou a bola, começou a forçar a defesa da equipe do São Lourenço, buscou o gol de empate. Aí, quando tudo parecia caminhar para esse resultado, que se a gente pega o recorte do primeiro tempo, era impossível acontecer alguma coisa, o que faz o Abel Ferreira? Em vez de sacar o Lázaro, outra contratação que, repito, até agora não entendi, e nem o torcedor do que está fazendo nesse momento em termos de perspectiva de Palmeiras, para colocar o Rômulo, que seria a novidade, menino contratado é a peso de ouro, fez um grande campeonato paulista, ele tira o Lázaro e coloca o Luan. E aí, o Palmeiras volta a chamar o São Lourenço para o jogo e termina a partida sofrendo com quase tendo o balde de água fria, que seria uma derrota por 2-1. No fim das contas, um empate achado, um empate que foi completamente no que foi o desenvolvimento do jogo injusto, né? O São Lourenço perdeu gol atrás de gol, bola na trave no segundo tempo e um monte de contra-ataques em que se mostrou bem ineficaz, né? Uma equipe que tem apenas o Nauel Barrios ali como o jogador mais ciscador, o Ferreira até que fez uma partida ok, Leguizamon também bem abaixo da média, então o Barreiro que não conseguiu se desenvolver, mas o Palmeiras, repito, pecou de novo pela teimosia do Abel, de ter inventado uma escalação que não precisava, era só ter entrado com um time mesclado com esses titulares e no decorrer da partida sentindo como é que estava o ritmo. Até o Palmeiras podia ter entrado com esse time para buscar um resultado melhor e administrando uma vitória parcial, né? Com uma escalação que eu acredito que tinha total capacidade de buscar uma vitória na Argentina. E aí você ir dando a dosagem necessária para esses caras que vêm do banco. Uma inversão de valores que não deu certo, que foi corrigida no segundo tempo e que depois, quando o Palmeiras tinha a faca e o queijo na mão, com um convite ao prazer que era o São Lourenço, vem cá que eu quero tomar a virada, o Palmeiras abdicou desses últimos 5, 10 minutos, colocando mais um zagueiro em vez de um meia que vinha num bom momento no Campeonato Paulista e que poderia ser o chamado fato novo para dar o primeiro cartão de visitas dele com a camisa do Palmeiras. A ver, no próximo domingo tem Palmeiras e Santos, decisão de Campeonato Paulista e Abel, pelos indicativos, claro, deve repetir a mesma formação que na Vila Belmiro não deu certo e que tem sido contestada pelos torcedores. Será que vai ser difícil enxergar que nesse time do Palmeiras, que mesmo que com 3 zagueiros vença o Santos, pode até ser campeão paulista e tudo mais, mas será tão difícil que se esse time voltar a jogar com um pouco mais de meio campo, de voltar com um time com uma linha de 4 ali nessa região intermediária, pode ser 2 atacantes, 3 atacantes, mas um Palmeiras muito mais propenso a desenvolver o jogo, vai ser um time que vai se tornar ainda melhor, ainda mais criativo e ainda mais letal aos adversários. Para que se sabotar tanto? Abel e, obviamente, elenco de Palmeiras. E na noite de ontem, John Textor continuou com seu discurso, após derrota do Botafogo pela Libertadores. Segundo ele, as provas foram entregues em uma delegacia e direcionou suas palavras para Leila Pereira e ao São Paulo. Confira o que ele afirmou. Estou tentando encerrar a discussão sobre essas provas há algum tempo. Eu acho que o Tribunal Esportivo precisa respeitar o sistema judicial. Eu estou tentando preservar os direitos dos acusados das provas que temos. Nossas evidências são numerosas, compreensivas. É muito mais do que o relatório que vocês falam. Eu não coloquei a minha reputação em risco por besteira. Eu tive um ótimo encontro com a polícia hoje. Ainda bem que tivemos esse tempo. É muito para compreender. Esse tipo de coisas no futebol moderno, essa manipulação moderna, o modo como os jogadores se envolvem, é um problema global. O povo tem que parar de achar que estamos em guerra.
Porque o Brasil é o único lugar que está fazendo algo a respeito. Temos uma investigação no Senado. O que eu fiz foi levantar as evidências de manipulação de resultados. Eu não sei quem envolveu os acusados nisso. Não sei se foi uma pessoa. Esse não é meu trabalho. Eu estou tentando gerir um clube de futebol. Quando aconteceu no ano passado e devastou o campeonato, e quando eu descobri o que aconteceu no ano anterior também, e que impactou outros times, outras comunidades, que não teve nada com Botafogo, claro que eu vou fazer algo a respeito. Eu estou tentando ajudar. Leila, abaixe suas armas. Você não viu as provas que eu vi. Júlio do São Paulo, você é um amigo. Ainda não tivemos tempo de falar sobre isso pela natureza das evidências que eu tenho. Eu respeito mais as leis do que o Tribunal Desportivo. Eu não quero mais falar sobre isso. Foi uma apresentação ridícula do nosso time hoje. Eles sabem disso. Já me reuni com os capitães. Temos um novo treinador chegando. Peço desculpas pelo modo como nos apresentamos. Estou orgulhoso de estar nesta competição. Há 2 anos éramos um clube falido, desorganizado, e agora estamos na maior competição sul-americana e fizemos esse jogo ridículo. Então, vamos arrumar isso, e a promotoria vai cuidar do resto. Obrigado. Não se esqueça de curtir e se inscrever para continuar bem informado com as últimas do Verdão.